Oi, deixa eu contar para vocês como é que eu co-criei um emprego uma vez na minha vida. Eu estava numa das minhas situações mais ferradas da vida. Eu não tinha dinheiro, eu tinha uma dívida de R$ 500, eu tinha uma filha, eu estava abandonada, largada e não tinha como sair daquilo. E eu comecei a procurar emprego. E um dia eu passei na frente de uma empresa e estava deixando currículo. Era uma época que a gente deixava currículo na porta. E aí eu peguei e falei, vou deixar o meu currículo aqui e eu vou trabalhar nessa empresa. Eu apontei para a empresa e fui. Procurei, não encontrei emprego nenhum naquela cidade, que era a que eu morava. Eu fui para a cidade vizinha. E lá eu consegui o meu primeiro emprego, que foi maravilhoso. Eu ia ganhar R$ 700, eu tinha dívida de um carro de R$ 500. Mas era melhor do que nada. Sempre fui do tipo que eu pensava assim, apareceu a oportunidade, agarra. Depois a gente troca, depois a gente faz o que precisa ser feito. Mas faz o que tem que ser feito agora. Ok. Aí eu peguei, passou-se anos, eu trabalhando nessa outra empresa, que dos 700 foi evoluindo, né? Deu uma melhorada. E aí eu troquei de carro, comprei um carro 0 quilômetros. Só que cabia na prestação. Eu lembro que eu troquei uma prestação de 500 por uma prestação de 200 e pouco. Então já ficou melhor. Pensamento de pobre, mas tudo bem, era o que eu tinha na época. Não podia fazer diferente. E não podia ficar sem carro porque eu ia ter que ir para a cidade vizinha para trabalhar. Ok. Passou-se 3 anos. 3 anos, num dia que eu estava de saco cheio do chefe que eu tinha naquela empresa, que era o dono dela. Ele não aguentava me olhar e eu não aguentava olhar para ele. Na verdade, eu sabia que aquele lugar estava ficando pequeno para mim. Sabe o caramujinho? Quando ele começa a se sentir incomodado, que ele começa a procurar uma coisa maior? Era isso. Eu estava precisando de uma coisa maior e não sabia. Essas dores que acontecem na sua vida estão acontecendo porque, às vezes, você está passando por um lugar que não é tão confortável, que não é tão bom e que você quer uma coisa diferente. Mas às vezes você não tem coragem. Por isso que tem que acontecer algum desastrezinho básico para você ir atrás. Aí, esse dono me enchendo o saco, eu mandei um currículo, assim, sem pretensão. Mandei para as agências de emprego da cidade que eu morava. Sem brincadeira, 30 minutos depois, me mandam uma mensagem dizendo assim, você pode participar de uma entrevista? Falei, nossa, tão rápido assim? Mas como eu estava de saco cheio, lembra? Falei, topo. Só que tem que ser depois do horário do expediente, nananana. Eles aceitaram. Fui, porque eu sempre fui muito responsável, eu nunca larguei nenhuma empresa na mão. Fiz tudo bonitinho, tal, participei, aquele monte de teste que eu não sei para que serve, mas tudo bem. Passei. Passou um dia, a menina da agência me ligou e falou assim, olha, seu currículo foi selecionado para passar por uma entrevista na empresa. Até então eu não sabia qual era a empresa que eu estava participando do processo. Eu só sabia qual era a vaga. Falei, tá bom. Ela falou, eu vou te dar o endereço para você ir para lá direto. Marcou dia, horário, tudo bonitinho. Eu marquei na hora do meu almoço. Olha a coisa louca. Eu saí de uma cidade para outra, fui na hora do almoço para poder fazer essa entrevista e para depois voltar para o trabalho. Porque eu não queria largar eles na mão de jeito nenhum. Ok. Participei, quando eu cheguei, que eu embiquei o carro no lugar, era a empresa que eu tinha apontado e dito que eu ia trabalhar ali dentro. Eu falei, não é possível. Eu mandei para uma agência, podia ter mandado para qualquer lugar. Ela mandou justamente para esse lugar. É incrível, né? Naquele momento, na hora que eu entrei, eu tinha certeza que eu ia ser aceita, de qualquer maneira. E aí eu fui fazer entrevista com um dos diretores, que era um dos donos da empresa, que já faleceu, que é uma pessoa que simplesmente foi maravilhosa na minha vida, maravilhosa, e foi maravilhosa em vida. Uma pessoa que eu sou profundamente grata por ter conhecido ele e a família. E ele pegou, fez a entrevista, e ele falou, não, para mim você já está contratada, nananana. Aí ele falou, mas saiba que você está entrando, ganhando mais do que eu queria pagar. E eu falei, eu quero que o senhor saiba que eu estou entrando ganhando menos do que eu gostaria de ganhar. Mas eu entendo que o senhor não precisa me pagar mais agora, porque o senhor não me conhece, não sabe do meu potencial e não sabe tudo que eu vou trazer para essa empresa. Então, o senhor vai me chamar depois para me dar o meu aumento. Tá tudo certo. Aí ele falou, tá bom. Aí ele já desceu
me apresentando para todo mundo. Eu falei, mas eu ainda não pedi a conta na outra empresa. Ele falou, mas eu tenho certeza que você vai vir. Na hora que ele estava descendo e me apresentando para todo mundo, um dos gerentes, né, que era o principal executivo dele, estava lá, que é um senhor que é impagável, a história dele é maravilhosa. Ele virou e falou assim para mim, eu acho errado, né, seu fulano, contratar ela. Porque ela está trabalhando, ela já está 3 anos na outra empresa. Como o senhor vai tirar ela dessa empresa para trabalhar aqui? Aí aquilo mexeu com o meu brio, né? Porque ninguém manda em mim assim. Eu não dou autorização para ninguém mandar assim em mim. Aí eu olhei e falei assim, e o senhor não tem nada a ver com isso. Se eu estou disposta a apostar nessa empresa, é problema meu. E se não der certo, é só me mandar embora, tá tudo certo. Não tem ressentimento. Pode ser que a gente não se adapte, mas eu quero tentar. Aí o diretor virou e falou, tá vendo? Não falei que ela era a pessoa certa? E eu entrei nessa empresa e eu fiquei 3 anos comendo pão que o diabo amassou. Porque se eu achava o meu chefe anterior ruim, a minha posterior foi bem pior. Ela foi bem tóxica. Ela era uma pessoa boa. Eu via a bondade dela como pessoa. Mas como profissional ela era terrível, terrível. Ao ponto de, quando eu estava lavando xícara, né, do café que eu tomava, eu sempre fiz isso em todas as empresas que eu fui, independente de ter copeira. Ela falava assim, você está desempregando a copeira quando você faz isso. Eu falava, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. E mesmo assim ela batia nessas coisas. Todas as mensagens que eu mandava, e eu tinha que mandar mensagem para fora do Brasil, porque eles me contrataram para uma coisa e no final das contas eles não tinham nem a parte, como que fala? A parte de documentação em inglês. Como é que exporta sem ter nada em inglês? Então era muito cru. 4 meses depois eu saí com a primeira exportação e nem cliente eles tinham, tá, gente? Meus gatinhos estão se matando aqui embaixo. Então, assim, eles não tinham nem cliente nem nada, mas mesmo assim tudo fluiu, tudo deu certo, tudo foi maravilhoso. E 3 anos depois, que eu já estava no meu limite, surge um querido que trabalhou comigo e que me ofereceu um emprego com outra pessoa, numa situação completamente improvável, porque era para trabalhar com francês para uma empresa americana, tinha que falar inglês e espanhol e eu não falava nenhuma das duas. Eu entendi, eu arranhava aquela coisinha bem, né? E mesmo assim o cara falou, não, então você pode vir. E quando eu fui pedir a conta, eu acho que eu já contei isso no canal, o dono da empresa virou e falou, não, você não sai. Eu vou te colocar como gerente e eu tô demitindo essa pessoa que era tóxica pra caramba e você vai ficar no lugar dela. E eu fiquei em choque, porque eu não apontei para esse lado, né? Eu não queria que a moça perdesse o emprego. E aí ele falou, eu não posso aceitar sua demissão, porque se eu aceitar sua demissão, vou ficar preso nela. Então, esse meu setor tem que ir para tua mão e você está pronta para assumir a gerência? E ele não sabia que eu já fazia todo o trabalho de gerente, que eu já era a gerente sem os direitos. Eu era de fato, porque eu que fazia o plano comercial, eu que montava as estratégias, eu que montei toda a sistemática, a metodologia de trabalho do setor. Então, assim, eu já tinha criado todo um setor que, na verdade, não existia. Ela era uma mera tiradora de pedido. Então, assim, ela ficava sentada esperando o cliente mandar o pedido e acabou. Porque a empresa já tinha isso. Mas existe uma estratégia comercial por trás que as pessoas, às vezes, não enxergam. Você tem uma empresa e o cliente vem até a sua porta para comprar, mas você precisa criar uma estratégia para que esse cliente venha e faça o aumento dessa venda acontecer. Tem que ter um plano para isso acontecer. E o plano dessa empresa não tinha nada a ver, gente, com a parte de ir no cliente tirar pedido, porque era um contrato que a gente fechava para tipo 1 ano. Então, não era esse trabalho, mas era um trabalho de estar dentro do setor de qualidade, dentro do setor de desenvolvimento, para trazer coisas novas e para crescer. Então, era nesse caminho que a gente devia estar trabalhando e não no outro. Então, assim, tem toda uma estratégia que você precisa montar para que as coisas funcionem. E era isso que eu fazia e ninguém via.
Porque quando eu terminava de montar um plano, ela levava prontinho para dentro da sala da direção e mostrava e falava, olha, vai ser assim que a gente vai fazer. Eles batiam palma, mas eles não sabiam quem fazia. Aquela coisa que eu falo sempre, você tem que ser para ter. Eu não era a gerente, mas eu já estava sendo a gerente. E aí eu me tornei a gerente. Então, assim, e aí eu fui trabalhar nessa empresa e foi nessa empresa onde eu construí toda a minha vida. Onde eu me tornei a minha melhor versão. Então eu virei a principal executiva dessa empresa, eu dirigi essa empresa toda. Eu consegui construir a minha casa, comprar as minhas coisas, ter o meu patrimônio para abrir o meu negócio, tudo veio dessa empresa. Então, assim, hoje eu falo do fundo do meu coração. Aquele dia que eu olhei e apontei para uma coisa que eu falei, eu vou trabalhar aqui, eu não sabia nem porquê. Era a minha fonte falando para mim que isso ia acontecer. Era a minha fonte dizendo para mim, ó, é aqui que você vai estar. É aqui que você vai construir suas coisas. Então, muitas vezes, você não está escutando a tua intuição. O que eu vou convidar você a fazer, além de se inscrever no canal se você quer mais conteúdos como esse, e de dar o meu curtir aqui, é você olhar para dentro de você. E olhar e falar assim, o que eu quero? Sabe o pedir e abrirá? É isso. Você está sabendo pedir o que você quer? Porque quando eu falei, eu vou trabalhar nesta empresa, foi só isso que eu fiz. Mais nada, eu apontei para o que eu queria. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente deseja, porque a gente fica cheio de dedos para apontar o que a gente quer. Aponta o que você quer, só pede. Deixa que o Pai vai te conceder a melhor forma de trazer isso para você. Se eu tivesse ficado batendo na porta dessa empresa 1.500 vezes, provavelmente não seria assim que eu entraria nela. Eu simplesmente pedi o que eu queria. E a gerência, eu também pedi essa gerência um dia, porque eu ficava indignada dessa pessoa roubar o meu trabalho e apresentar como sendo dela. Mas eu era subordinada a ela, então ok, tá tudo certo. Eu não era contra a autoridade dela, mas eu era contra a forma como ela fazia isso, porque eu não achava honesto, e isso brigava com o meu valor. Quando eu decidi que eu não ficaria mais lá, foi justamente porque estava brigando com um valor meu. E você, às vezes, por desconhecer os seus valores, você não sabe por que as coisas não estão funcionando tão bem. Uma sessão de valores resolve esse seu problema. Uma sessão de crenças resolve seu problema. Se você quebra a crença, você sabe quais são seus valores, muito provavelmente sua vida começa a dar saltos. Você vai andar muito, mas muito mesmo. Porque foi o que aconteceu com a minha vida. E é o que acontece com as pessoas que eu atendo. Outro dia eu atendi uma moça que foi fantástico o negócio, porque a gente fez a sessão de crenças, ela estava trabalhando pensando num objetivo e abre um monte de outras portas. Ela falou, gente, a minha criatividade explodiu. Eu tô com a cabeça cheia de ideias e eu tô produzindo parecendo uma louca. Eu tô dormindo menos, mas eu tô me sentindo energizada. Ela falou, meu, o que que você fez? Eu falei, só desamarrei seu pé. Você tá com o pé amarrado. Então, imagina que você tá aqui andando assim, ó. Em vez de você dar um passo, você tá andando amarradinho. É isso que está acontecendo. Pessoas que andam com a crença segurando, você está sendo uma Ferrari com freio de mão puxado. Aí você olha e fala, o Fuquinha passou de mim, o Fiat 147 passou de mim, a bicicleta passou de mim, o velhinho com aquela cadeira está passando de mim. Todo mundo vai passar de você. Porque você é essa máquina maravilhosa, essa potência pura, você é filho do Criador, mas você não vai atingir o que você quer. Sabe por quê? Porque você está com seu freio de mão puxado. Porque você não acredita. Porque você não se conhece. O autoconhecimento é libertador. Sessões de coaching comigo te dão saltos quânticos na vida. Isso eu garanto para você. Mas as sessões de crença são espetaculares. Porque é uma única sessão de 1h30, 2 horas, que destrava a vida das pessoas. Isso é fato. Eu vejo, eu tenho depoimentos nas minhas páginas, dentro dos meus conteúdos, nas minhas redes sociais, que comprovam o que eu estou te falando. Não é comigo, são com meus clientes, são com todas as pessoas. Se sua vida está travada, muito provavelmente é porque tem alguma coisa que está te impedindo. Não é você. Entenda, o que está te acontecendo, a situação que você está passando não te define.
Você é maior que isso. Eu tenho certeza disso. Só espero que você também tenha. Gente, um grande beijo para vocês. E se não é inscrito, se inscreva. Se não deu um curtizinho e gostou desse vídeo, por favor, é a forma que o YouTube tem de entender que esse conteúdo é legal para mandar para outras pessoas, e às vezes você vai estar ajudando uma pessoa que precisa desse incentivo hoje para acreditar em si mesma, tá bom? Até uma próxima!